Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos começar mais uma série de vídeos para variar falando do EPROC. Se você chegou até aqui, muito provavelmente já deve ter acompanhado as outras playlists e mais uma. Vamos falar agora de mais alguns temas. Quem já assistiu aos meus outros vídeos sabe que eu gosto de trabalhar com siglas. E eis mais uma sigla. Lata no EPROC. E, afinal, o que significa lata? Localizadores, automação e tramitação ágil no EPROC. Vamos falar aí, então, de localizador, automação e tramitação ágil. São todos relacionados. Os localizadores, por si só, não há muito que se falar deles, embora eles sejam muito importantes. E eu tenha percebido, junto com a minha gatinha, que eu vou ter que liberar a saída dela e eu já volto. Pronto, minha gata já saiu e nós retomamos. Localizadores, não há muito que se falar em termos de sistema, mas é um dos recursos do EPROC que mais causam estranheza ou preocupação em usuários novatos. E relacionado ao localizador, nós temos a automação e a tramitação ágil. Então, nós vamos falar aí desses três temas: localizador, automação e tramitação ágil. Então, aqui a estrutura dos nossos assuntos: localizadores, automação e tramitação ágil no EPROC, o LATA. Então, começamos a falar de localizadores e o primeiro ponto, conceito de localizadores. Quem já, porventura, assistiu a algum curso de um outro tribunal, do seu próprio tribunal, ou algum dos meus vídeos, o curso básico ou o telas comentadas, já deve ter me ouvido falar dos localizadores, né? O, sempre aqui no quadro, em outros cursos, quem já aguentou me ouvir, sabe que eu sempre começo a falar do PROC a partir do EPROCASE, que são os termos que nós utilizamos no EPROC. E dentre os termos famosos do EPROCASE está o localizador. Então, eu presumo, essa é uma série de vídeos, mais uma que eu presumo que o usuário já tem uma ideia, já tem assistido aí a algum curso de EPROC de uma outra fonte, ou alguns dos meus vídeos aí, curso básico, telas comentadas, esses dois eu costumo falar de localizador. Então, localizador é um dos termos do EPROCASE, ponto de partida do nosso Lata, aqui pela nada famosa escola eproquenta de EPROC. Vamos falar de um conceito aí de localizadores, vamos rememorar um conceito de localizadores para começarmos aí mais uma série de vídeos. Então, o ponto de partida, os localizadores, eles formam lista de processos. Quem veio, por exemplo, quem veio, por exemplo, aí do SAGE, trabalhava com fila de trabalho. Quem trabalhava
com PJE, trabalhava, utilizava etiquetas ou tarefas, encontrava os processos em um desses dois recursos aí. Então, os antigos usuários desses dois sistemas mais conhecidos trabalhavam com filas e trabalhavam com etiquetas. No EPROC, eles vão trabalhar, os usuários desses sistemas no EPROC trabalham com listas de processos. Não é errado dizer que os localizadores também formam filas. É que filas é um termo de um outro sistema, mas também são filas de trabalho, listas ou filas de trabalho. Então, os processos ficam lá. Os processos não ficam boiando dentro do EPROC como se fosse um líquido. Não, eles ficam lá armazenados em localizadores, em listas. Nós trabalhamos zerando listas. Então, os localizadores formam listas. Porém, esse é um conceito simples a respeito de localizadores. Os localizadores são mais do que isso. Os localizadores formam listas de trabalho e eles também permitem além então além de formar listas de processos, os localizadores também permitem o gerenciamento processual. Nós gerenciamos essas listas, a produtividade, a antiguidade dos processos, dentre outras situações, os localizadores nos ajudam a gerenciar o nosso estoque de processos. Nós, operadores de EPROC, quando o assunto é localizadores, nós também fazemos trabalho de estoquistas. Nós temos um estoque de EPROC para fazer inventário e darmos conta da movimentação processual. Os localizadores nos ajudam nisso também. E a grande estrela do EPROC, que outros sistemas ou não têm, ou não é tão evoluído quanto no EPROC, as automações e a tramitação ágil. Automação é o EPROC fazendo o trabalho do humano e a tramitação ágil, uma espécie de evolução da automação, com o sistema fazendo muitas tarefas para o humano. Tanto a automação quanto a tramitação ágil, elas são relacionadas aos localizadores, elas têm relação com o localizador. É fundamental para as automações e a tramitação ágil trabalhar bem com localizadores. Nós veremos isso nos próximos vídeos. Então, esse é um conceito aí, tripartite, de localizadores. Eles formam listas de trabalho, ajudam no gerenciamento dos processos e também eles propiciam automações e a tramitação ágil. Essas duas imagens aqui simbolizam uma situação muito importante dos localizadores. Essa foi a nossa realidade de unidades do Poder Judiciário por muito tempo. A figura dos escaninhos, dos armários, das prateleiras, os escaninhos do judiciário abarrotados de processo, mesas abarrotadas de processo, computadores de tubo, e assim foi a realidade de unidades do judiciário por muito tempo. Aí existia aqui uma barreira, e essa barreira era a barreira dos sistemas de gestão processual. Os sistemas de gestão processual. Havia uma barreira. Quando essa barreira foi ultrapassada com o surgimento aí dos sistemas, quando o Word parou de ser o principal sistema processual brasileiro
e começaram a surgir os sistemas de gestão processual, o bonitão do EPROC, o bonitão do EPROC, surge o bonitão do EPROC datado, segundo as fontes oficiais aí de 2003, surge o EPROC e aí nós mudamos de paradigma. Nós saímos de uma estrutura física e nós vamos para uma estrutura digital. Existe uma estrutura digital. Que estrutura? Que, que estrutura que é essa? Que estrutura digital que é essa? É a estrutura, ou também como eu costumo chamar de cadeia, porque, por exemplo, tem a cadeia de rádio, a cadeia de televisão, né, coisa mais antiga para quem é velho como eu. Nós temos uma estrutura ou uma cadeia de localizadores. Uma estrutura, uma cadeia de localizadores. Antigamente, os processos andavam, antigamente, os processos andavam aqui nos escaninhos, vinham para a mesa, voltavam para o escaninho, voltavam para a mesa. Num passado não muito distante. Era escaninho, mesa, mesa, escaninho, escaninho, escaninho. Ficavam andando nas prateleiras. Os processos no EPROC agora andam em uma estrutura virtual, digital de localizadores. Você não a vê como você via a estrutura física, aquele monte de prateleira abarrotada de processo velho em papel. Isso tudo agora é uma estrutura de dados, uma estrutura digital. Muito por isso acredito eu que as pessoas não deem tanta importância para essa estrutura, para essa cadeia de localizadores. E é aqui que reside o grande impacto dos localizadores quando ele chega em um cartório. Eu sempre costumo dizer que a estrutura de localizadores é uma espécie de uma amarelinha onde os processos caminham, onde os processos tramitam desde a inicial, desde a distribuição da petição inicial até a baixa. Então, os processos vão andar da inicial até a baixa numa estrutura de localizadores. Dito isso, mais uma informação. Quando o EPROC chega a um cartório, quando o EPROC chega a um cartório, uma secretaria, ele possui uma estrutura mínima, mas muito mínima mesmo. Estrutura. Opa, minha caneta ficou louca. Uma estrutura mínima. De novo. Que isso, gente? Problema ao vivo é isso. Uma estrutura mínima de localizadores. Quando o EPROC chega, ele conta com uma estrutura mínima. Falarei disso em outro vídeo, mas já saiba, ele conta com uma estrutura mínima. O mínimo para o cartório começar, o mínimo para a secretaria começar. Aí a grande pergunta, aí vem
uma grande pergunta. Seu cartório, sua secretaria, vai trabalhar com a mínima ou vai desenvolver e criar uma estrutura mais aprimorada? O EPROC é o sistema que eu costumo dizer, o EPROC é o sistema da liberdade. Ele vai permitir que você trabalhe com a estrutura mínima ou que você desenvolva uma estrutura mais aprimorada de localizadores. Então, é importante que o usuário novato saiba que aos localizadores, relacionado aos localizadores, estão os conceitos de eventos. É importante conhecer os eventos mais populares, os eventos mais praticados no processo. Os localizadores possuem relação com a ATP, automação da tramitação processual, e os localizadores possuem relação com a tramitação ágil. Então, a princípio, as pessoas podem acreditar, localizador é apenas o local onde um processo fica armazenado, mas ele é muito mais do que isso. Ele é relacionado a uma estrutura. Os cartórios, as secretarias vão trocar essa estrutura, já trocaram essa estrutura do passado de processo físico por essa estrutura digital. Então, e essa estrutura tem a ver com eventos, automação da tramitação processual e a tramitação ágil. Então, esse primeiro bloco, são essas as informações, a importância dos localizadores, e a informação mais importante, saber o conceito já é meio caminho andado. O resto do caminho é que existe a figura da estrutura ou da cadeia de localizadores que cada cartório terá que pensar ou desenvolver uma própria ou importar a estrutura de alguém que já tenha pensado e que tenha funcionado. Então esse foi o primeiro bloco aí relativo aos conceitos e as relações, as ligações com outros recursos do EPROC que os localizadores possuem. Esse foi então o primeiro bloco aí do LAFTA, localizadores, automação e tramitação ágil no EPROC, mais uma série da nada conhecida, da nada prestigiada e da nada rica Escola Eproqueta de EPROC. Até o próximo vídeo.